música é linda. I love you, Então, baby. essa música, eu já ouvi falar que ela foi muito conhecida numa época, né? Que eu não... Pedrão, aumenta aí, porque essa música eu cantei pra você no camarim. Foi? Foi? Por isso que ele colocou? I love you, baby. eu canto um monte de música pra ele, nunca põe uma música pra mim. Essa, dá risada, né, Pedro? Obrigada, Sem vergonha. Pedrão. É da minha época, assim, tá? Com muito orgulho e pronto, acabou. Melhor que... muito E melhor. pior que hoje em dia é tudo assim. É né? verdade. Bora lá começar a sexta-feira, alimentar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração. Antes do nosso bate-papo, o entrevistado já está aqui mais do que posicionado. Nem sempre quem cala consente. Falam, quem cala consente. Não, nem sempre. Porque muitas vezes é preguiça da gente gastar energia com aquilo que não vale a pena, né? Porque afinal de contas, Deus cuida de tudo mesmo, né? E a melhor resposta, Ele sempre dá. Então não se esquente no que os outros pensam, não. Fica quietinho no seu canto que Deus resolve tudo. Ô, Zóio Verde, o que tem no programa? Só o homem que confessou ter abusado mais de 270 crianças é condenado e 3 velejadores brasileiros chegaram ao Brasil depois de 1 ano e meio presos na África. Se quiser fazer sua pergunta, fique à vontade. Aproveita para participar também dos prêmios da semana. Tem Kit Tracta para você ficar mais linda. Você vai curtir, compartilhar a fotinho. Fácil demais. No Instagram, um kit delicioso Cooper. Você vai curtir, marcar 2 amigos. Lembrando que hoje já sai o resultado, tá bom? Então corre lá para participar do programa e também dos sorteios. Bora conversar bastante. Hoje é dia de Papo de Sexta. E o que a gente vai falar já está aqui no Facebook. Um beijo para todo mundo que está no Facebook. Que você compra as coisas mesmo sem precisar? Você de repente até estourou o limite do cartão, porque você fala assim, eu preciso comprar para me sentir melhor, ou aquele dia que você estava tristinho, assim, eu vou gastar mesmo para me sentir melhor. Você não está com fome, mas você come doce, come toda hora mesmo sem fome. Isso pode ser compulsão. Afinal de contas, o que é a compulsão? Quando você consumir ou comer é normal e quando passa a ser compulsão. A gente ama quando ele está aqui, ele saiu de Campinas para nos orientar, nosso querido amigo e psiquiatra Fábio Martins. Doutor Fábio. Ei, doutor! Que bom, pode primeiras damas. Obrigada por estar aqui. Agora o meu abraço, doutor, que bom, viu? Beijo para o Sidney, assessor do doutor que está aí. Compulsão. Amiga, né, amigo? Ô Igor, deixa de jeito aquela perguntinha do áudio lá do WhatsApp, para a gente já começar o programa com as perguntas do pessoal de casa. Tá no ponto aí, Igor? Isso daí? Tá? Então vamos lá. A primeira pergunta vem de casa, Fábio. Olá, adoro o programa de vocês. Bom, gente, no meu caso, minha pergunta é, eu tenho várias manias de limpeza. Eu limpo, fico limpando, nunca termino de limpar. Eu moro numa chácara, cai uma folha de árvore no quintal e eu tenho que ir lá catar aquela folha de árvore. Então eu passo todo dia trabalhando em casa. E tenho também muitos pensamentos ruins sobre meus filhos, que vai acontecer algo com meus filhos saem de casa e eu já fico preocupada. Então eu queria saber por que eu me sinto assim. Bom, ela falou que tem mania de limpeza. O que é mania, o que é compulsão ou o que é o toque? É tudo muito tênue pra gente, Fábio. Compulsão é uma alteração da vontade, em que a pessoa começa a fazer coisas exageradamente, ou rituais, ou atividades complexas, ou mesmo consumir comida, bebida ou fazer sexo, de uma maneira que ela se sente mal com aquilo, ela não consegue controlar aquilo, mesmo que ela saiba que aquilo é exagerado. Então, existem várias formas de compulsão e, no caso dela, parece que a compulsão está associada ao transtorno obsessivo-compulsivo, ou seja, o toque. Ela tem obsessões. O que são obsessões? São pensamentos que invadem a cabeça dela, pensamentos ruins. Então é muito comum ver imagens de pessoas queridas se acidentando, ver imagens de conotação sexual ou agressiva, e a pessoa acha que ela é responsável por aquilo, que o pensamento dela vai fazer aquilo acontecer. Aquilo causa muita ansiedade e aí ela usa a compulsão como um pensamento mágico para neutralizar o pensamento. Entendi. Então ela começa a limpar, organizar, ficar verificando se o gás está fechado, se a porta está fechada,
porque ela tenta fazer isso para tentar limpar a cabeça dela daqueles pensamentos negativos. E o pior só é que quanto mais a compulsão vem, mais alimenta a obsessão e alimenta a compulsão. Então é um ciclo vicioso. Alivia só na hora, mas a pessoa fica presa naquele ciclo. Então, no seu caso, você não tem só compulsões, você também tem pensamentos invasivos que a gente chama de obsessões. E aí você usa esse ritual de limpeza para tentar controlar os seus pensamentos. Entendi. Muitas vezes a pessoa se sente até depressiva por tudo isso, viu, Luquinha? Nós recebemos uma pergunta de Jacareí pelo WhatsApp, é isso? Vamos ver, é uma pergunta de vídeo. Solta pra gente, Igor. Boa tarde, meus amores. Sou eu, a Daia. Dei uma pausa aqui no meu treino para tirar uma dúvida. Como fazer a pessoa enxergar que ela é compulsiva? Beijos, obrigada. Pois é, porque muitas vezes fala assim, olha, você está comprando demais, você está comendo demais. E às vezes a gente cobra e a pessoa não tem força para não deixar de fazer aquilo que ela faz. Como que nós mostramos? Você está compulsiva, você é uma pessoa compulsiva. Sol, até pela definição da compulsão, que é um pouco diferente da impulsividade, porque na impulsividade a pessoa realmente parece que não percebe ou não liga. Quem é compulsivo, no fundo, sabe que está exagerando e que está fazendo uma coisa que vai bater com os próprios valores. Só que as pessoas se envergonham muito. Então, por uma questão de vergonha, de orgulho, de preconceito, de não querer se sentir inferior, ela não admite para o outro e ela fica mentindo para si mesma. Então, a melhor atitude é não julgar. Ou às vezes não ir com o rótulo, você está compulsivo. Você, olha, você já parou para prestar atenção como as compras estão entrando na sua vida? O que será isso? Em algum momento você acha que comprar do jeito que você está comprando tem um lado que não é tão bom assim? Você já parou para pensar nisso? Aí a gente começa com um pequeno sinal, mas abrindo portas aos poucos. A gente não vai escancarando a porta. Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque a pessoa já está envergonhada, a pessoa já, muitas vezes, ninguém quer se sentir para baixo, inferior, né, Sol? E dependendo da maneira como a gente entra, se a gente tiver sabedoria de perceber como a pessoa está reagindo às nossas perguntas, a gente demonstra interesse, a gente mostra que a gente está preocupado e que a gente queria entender. Antes de você dizer o que a pessoa tem, você pergunta assim, olha, eu queria entender um pouquinho melhor essa coisa dos seus gastos, dessas compras que você tem feito. Como é que está sendo isso para você? Em algum momento isso gera algum tipo de preocupação e aí às vezes a pessoa se sente aliviada. Nossa, alguém realmente quer me ouvir, não está aqui só para julgar. Entendi. Deixa eu falar aqui que eu quero tirar isso do meu peito. Aí ajuda. Dessa forma bastante. você ajuda, né? Com certeza. Tem algumas perguntas aqui, é uma dúvida minha que daqui a pouquinho o Fábio responde pra gente, Luquinha. Se a compulsão, ela pode vir, ela pode ser desencadeada depois de algum trauma, de algum estresse, de alguma situação. E tem pergunta aqui sobre compulsão com alimento, compulsão por compra também de roupa, por masturbação. A gente já ajuda você de casa, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E o governo vai enviar ao Congresso, na próxima semana, uma proposta de reforma da Previdência que prevê a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 para mulheres. O repórter Israel Goldenstein está na redação do Falando Nisso e tem as informações. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E boa tarde a você também, nosso amigo que nos acompanha aqui no Falando Nisso. Em um encontro com a equipe econômica, o presidente da República, Jair Bolsonaro, também definiu que o período de transição para a aposentadoria será de pelo menos 12 anos. Você acompanha agora a reportagem de Caian Messina, direto de Brasília. O encontro durou cerca de 1h30. O governo não divulgou oficialmente a proposta, mas o secretário de Previdência adiantou que o presidente já bateu o martelo em 2 pontos. A idade mínima para o trabalhador ter direito à aposentadoria integral será de 65 anos para homens e 62 para mulheres, após um período de transição de 12 anos. Se a reforma for aprovada ainda este ano, terão direito ao teto do INSS mulheres que se aposentarem aos 56 anos e homens aos 60 anos. A partir de então, a idade mínima crescerá 6 meses ao ano ao longo de 12 anos, até chegar a 65 para eles e 62 para elas. Bolsonaro também perguntou ao ministro se a proposta que vai para o Congresso tem margem suficiente para ser modificada pelos parlamentares, como tradicionalmente acontece. Ouviu de Paulo Guedes que para conseguir a economia de R$1 trilhão em 10 anos, as alterações têm de ser as menores possíveis.
Conversas nas últimas 2 semanas entre a equipe econômica e a ala política do Planalto indicam outros pontos da proposta. Os sistemas de previdência dos servidores públicos e da iniciativa privada serão unificados e não poderão extrapolar o teto do INSS, que hoje é de R$ 5.800. Será criado ainda um regime de capitalização para quem entrar no mercado de trabalho após a aprovação do projeto. Ou seja, cada trabalhador vai fazer as próprias contribuições. O ministro da Economia sugeriu um redutor para quem acumula pensão e aposentadoria. Pediu o aumento da alíquota na contribuição dos servidores e pressiona para que o projeto, com mudanças para integrantes das Forças Armadas, bombeiros, policiais militares, civis e federais, também seja encaminhado ao Congresso agora, junto com a proposta que afeta o resto da população. A intenção é elevar de 30 para 35 anos o tempo mínimo de atividade para a reserva, além de taxar pensões dos militares. O governo promete mandar a reforma para a Câmara na quarta-feira que vem. Pois é, e para ser aprovada, a proposta da reforma precisa de apoio de pelo menos 308 deputados. Virando um pouquinho a página, Israel, a polícia investiga uma denúncia de que a empresa dona do helicóptero que transportava o jornalista Ricardo Boechat usaria peças de aeronaves acidentadas para fazer a manutenção da frota. Conta pra gente, Israel. É isso mesmo, Sol. A companhia que operava um serviço de táxi aéreo irregular tem histórico de acidentes. A RQ Helicópteros teve as atividades suspensas nessa semana por suspeita de fazer serviços de táxi aéreo sem autorização. A reportagem é de Sandro Barbosa. A denúncia partiu de uma fonte no Campo de Marte, em São Paulo, onde fica o hangar da RQ, que diz que Ronaldo Quattrucci tinha um estoque de peças retiradas de aeronaves acidentadas, que ele usava na manutenção de sua frota. A RQ Helicópteros teve as atividades suspensas nesta semana por suspeita de fazer serviço de táxi aéreo sem autorização. Esta foto da aeronave que caiu na segunda-feira, divulgada pela própria empresa, mostra a inscrição táxi aéreo, mesmo sem ser certificada para isso. A RQ tem um histórico de acidentes aéreos. No entanto, em nenhum dos casos houve mortes. Todas as aeronaves foram recuperadas e continuaram operando sempre certificadas pela ANAC. A agência afirma que os processos de recuperação, de certificação, de manutenção e da liberação do uso de peças retiradas de outras aeronaves são acompanhados de perto e seguem normas internacionais. A Procuradoria da República em São Paulo recomendou à ANAC que aumente a fiscalização sobre a manutenção das aeronaves, porque considera o serviço mal feito, sem controle e muitas vezes com peças suspeitas. Outro ponto que precisa ser mais fiscalizado são as empresas que oferecem serviços sem ter autorização, como táxi aéreo. Para este promotor de justiça, a ANAC precisa agir para evitar os desastres. Cabe à ANAC cumprir o seu papel de fiscalizar isso antes, não depois que a tragédia acontece. Uma correção. Na reportagem de ontem, exibimos por engano a imagem de uma companhia que faz o transporte de forma regular, dando a entender que ela operaria na ilegalidade, o que não é o caso. E por falar em tragédia, 8 funcionários da Vale foram presos em investigação por rompimento da barragem em Brumadinho. Foi hoje essa operação, viu, Luquinha? Que aconteceu em Minas Gerais, São Paulo e no Rio de Janeiro. A ação quer apurar responsabilidade criminal pelo rompimento de barragens existentes na mina Córrego do Feijão, mantida pela empresa Vale. O rompimento da barragem matou centenas de pessoas no dia 25 de janeiro. Até agora, 166 mortes foram confirmadas, 147 pessoas desaparecidas. As buscas continuam na área atingida pela lama e o presidente da Vale disse ontem que a tragédia de Brumadinho foi um acidente, Luquinha. Onde o homem põe a mão na natureza não é acidente natural. Não é acidente natural, é crime. Aliás, cada pérola que ele soltou, né? Só fala que a Vale é uma joia pro Brasil. Joia porque não foi a sua mãe, seu irmão, seu filho que morreu. Lá, né? Aí você não ia pensar dessa forma, né? Bom, antes da gente conferir as estradas, um alerta. Um casal foi preso depois de uma perseguição policial por 16 quilômetros da rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais. Olha só.
A perseguição foi registrada pela câmera instalada numa viatura. O motorista tinha parado o carro logo depois de um posto de pedágio na cidade de Vargem, na divisa dos dois estados. Mas ele fugiu assim que os policiais se aproximaram para fazer a abordagem. O motorista fez várias manobras arriscadas e jogou fora uma sacola que ainda não foi localizada. Os policiais atiraram nas rodas e um pneu chegou a sair com o carro em alta velocidade. A fuga só terminou quando o motorista perdeu o controle e bateu num caminhão, já perto da cidade de Extrema. O homem tentou fugir, mas acabou preso. A mulher foi detida no carro que era roubado. Que ridículo esse cara saindo correndo do carro, né? A pessoa se acha tão forte, né? Um babaquinha mesmo, né? E o carro era roubado, por isso que ele estava fugindo e vai saber que tinha naquela sacola também, né, Solange? Mas agora sim a gente confere o movimento nas estradas com o Israel Goldenstein, tudo tranquilo? Lucas, não está tranquila não. A rodovia Presidente Dutra, nesse momento, com acidente em Jacareí, registrada pela concessionária responsável, a CCR Nova Dutra, envolvendo 2 veículos no sentido São Paulo, quilômetro 164, trecho de Jacareí, bem na terceira alça de acesso à cidade. Passando pelos supermercados locais, o motorista já encontra lá a retenção de tráfego até a chegada de São José dos Campos, até o quilômetro 157. Esses 5 quilômetros de lentidão são motivados pelo reflexo desse acidente que aconteceu em Jacareí, na altura do quilômetro 164, na altura do quilômetro 164, pelo menos 5 quilômetros de tráfego intenso. A CCR Nova Dutra, a Polícia Rodoviária Federal e também o SAMU estão no local e ainda interditam a pista da direita. Falando agora sobre a rodovia dos Tamoios, que é o principal acesso ao litoral norte paulista, tudo tranquilo no trecho de Planalto, mas quem pega o trecho de serra nesse momento com chuva em pontos isolados. O pior ponto, quilômetro 64, trecho de Paraibuna, com chuva até pelo menos a altura do quilômetro 72, onde já começa o trecho de serra para quem desce em direção a Caraguatatuba. Lucas. Obrigado, Israel. 1 hora de espera para o motorista que aguarda a balsa em São Sebastião, a travessia, sim, e também 30 minutos apenas para quem está em Ilhabela. E a gente percebe esse tempo fechado e tem previsão de chuva para o fim de semana, assim, esse último fim de semana com horário de verão, Solange Moraes. Amo. Tá feliz, né? Bora feliz, conferir então a previsão do tempo. Solta pra gente, por favor, Igor, pra gente ver como que fica as máximas aí, não só agora à tarde, mas também para sábado e domingo. Em Campos do Jordão, máxima de 20 graus, previsão de chuva em alguns pontos da cidade, o mesmo aqui no Vale, máxima de 27 em Taubaté, 28 em Piquete e máxima de 26 em Jacareí. No litoral tem previsão também de chuva em alguns lugares para hoje à tarde e final de semana, máxima de 25 tanto em Caraguá quanto em Ilhabela. Em São José dos Campos hoje máxima de 26, previsão de chuva para o final de semana, inclusive amanhã, máxima de 24 graus. E o homem confessa ter abusado mais de 270 crianças. Mais informações no próximo bloco e daqui a pouco também tem as dicas do quadro Meu Amigo Bicho com a Polipete e o veterinário Marcos Massal. Gato que briga muito com os gatos da vizinhança. O que a gente pode fazer? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho.